neste vídeo. Renegade falhando no semáforo. Vou trazer mais informações sobre este assunto que já foi abordado num vídeo no canal Gurias de Jeep há 2 meses atrás, onde foi dado uma paliativa do que estávamos fazendo para contornar este problema. O problema: a Renegade começou a falhar em semáforo e em engarrafamentos, com a minha filha primeiro, e comigo nunca tinha acontecido ainda. Eu achava que não era nada, mas aconteceu depois comigo também, e no scanner não mostra nada. Só acontece quando o carro já está quente com uns 10 quilômetros andado, e se desligar o carro, e ligar novamente, parece que nada aconteceu, às vezes. A paliativa. Tem uma moto que também acontece isso de ficar falhando depois de 2 quilômetros. Quando eu a ligo sem esperar o velocímetro ligar todas as luzes. E começamos a fazer isso no carro também. Deu certo por uns 2 meses, mas esta semana começou de novo a falhar. Faço este trajeto 4 vezes por semana e não é todo dia que dá este problema. Vi que outras marcas de carro também têm este problema. Veja o vídeo que foi feito há 2 meses atrás. Agora eu vou trazer um vídeo para vocês sobre uma situação que estava acontecendo comigo, com a Renegade, quando eu tava andando com o carro e ele tava quente já. Por exemplo, eu já tinha andado uns 10 quilômetros, o carro ele começava a falhar. Então eu tentava, eu acelerava e ele engasgava, sabe? Mas isso sempre acontecia quando o carro estava parado. Só que, primeiramente, eu estava vendo que isso estava acontecendo em semáforos, né? Toda vez que eu parava no semáforo, o carro dava uma falhada. E aí, aquilo ali assusta, assim, né? Porque parece que o carro vai apagar, né? E o carro é automático, né? Dava aquele mesmo sintoma de quando tu erra o ponto da embreagem e o carro apaga. O mesmo sintoma, assim, o carro engasgava, assim, sabe? E aí aconteceu comigo uma vez, eu tava sozinha no carro. O carro não acende nenhuma lâmpada, nenhuma luz ali no painel, né? Não dá nada, nada para de funcionar no carro, né? O ar-condicionado, o multimídia, tudo continua funcionando, mas o carro parece que vai apagar. Então, assim, te assusta, né? Porque às vezes tu tá no meio de um engarrafamento, que foi uma outra vez que aconteceu comigo. Isso, assim, aconteceu comigo umas 4 vezes, assim. Uma delas eu tava sozinha, a outra eu tava com a minha mãe, e a outra eu tava com os amigos meus na capital aqui do meu estado, no engarrafamento. E aí, assim, né? Assusta, né? Tu acha que o carro vai apagar, que ele não vai mais andar. Então, eu comentei com meu pai sobre esse sintoma que o carro tava acontecendo, porque o carro é novo, né? É novo não 0 km, mas a gente comprou ele faz pouco tempo, né? E aí eu comentei pro meu pai, desde a primeira vez que aconteceu, e com ele nunca acontecia, nunca acontecia. Ele pegava o carro, assim, pra ir no mercado, pra ir, né, fazer umas compras, assim, perto de casa, e nunca acontecia. Daí, a gente falou, não, alguma coisa eu estou fazendo diferente, porque pra mim acontece, né? Mas sempre acontecia com o carro parado, com o carro quente, né? E sempre o mesmo ambiente, sabe? Sempre assim. E aí teve um dia que a gente falou, não, vamos testar isso então. Aí a gente pegou, fez o caminho aqui em volta de casa, a gente foi no mercado, foi na padaria e tal. Então o carro tava quente, a gente já tinha andado uns 10 quilômetros, mais ou menos assim. Paramos na frente de casa e deixamos o carro parado, como se a gente tivesse parado num semáforo e tal. Isso com meu pai, né? Meu pai ali freando, ele fazendo tudo. Então, e aí aconteceu. E aí foi a primeira vez que meu pai viu isso acontecer. O carro perdeu força, parado, meu pai nem tentou arrancar, né? Comigo eu sempre tentava arrancar, né? O carro era sempre na hora que eu tava saindo, né? Da inércia com o carro. E com o meu pai não aconteceu isso, a gente tava parado o carro mesmo. A gente parou o carro uns 4 minutos, assim, e aí aconteceu isso, né? E a gente deixou o câmbio no D, tudo certo, como se a gente estivesse no semáforo, como se a gente estivesse num engarrafamento. E aí aconteceu, 4 minutos depois, e daí a gente esperou mais um pouco, deu mais um minuto, aconteceu de novo.
E aí, né, surgiu aquela dúvida, o que pode ser? E aí a gente tinha trocado já, a gente trocou o filtro de combustível do carro, porque a gente pensou que talvez o filtro de combustível estivesse muito entupido. A gente parou pra pensar se talvez não era um problema da bomba de combustível, que tava esquentando, né? Porém, todos os outros sintomas de bomba de combustível e tal, isso não acontece com o carro. Porque o carro, quando a gente bate arranque, ele pega sempre, nunca deixou a gente na mão. Mas e aí, né? O que acontece ali no semáforo, quando o carro tá parado, o carro tá quente, etc. E aí, surgiu talvez uma explicação pro que aconteceu, porque parou de acontecer, tá? O que a gente tá fazendo? A gente deu uma pesquisada, né, sobre isso, e a gente acha que então que o sensor de comando da válvula do carro, ele não estava mandando a leitura correta pro módulo do carro. E o porquê que a gente acha que isso estava acontecendo? Porque essas vezes que aconteceram foram vezes em que a gente ligou o carro e andou alguns quilômetros, assim, 2 quilômetros mais ou menos. E o que a gente acha? A gente acha que a gente estava ligando o carro muito rápido, né? Que a gente botava a chave, virava, acendia ali o Renegade, já virava, batia arranque e ia embora. Então a gente estava achando, então, que esse bater arranque muito rápido possa estar dando esse sintoma no carro. E aí a gente, então, tanto esse sensor do comando, né, da válvula, pode ser que ele estava mandando, então, o sinal pro módulo embaralhado, né, perdido ali, e aí o carro ocasionando a falha no carro, né. E aí o que a gente está fazendo sempre, a solução momentânea até o momento, porque isso parou de acontecer, é que quando a gente vai sair com o carro, a gente parou no mercado, né, parou em algum lugar, a gente vira a chave, deixa tudo, as luzes acenderem, apagarem, e a gente espera uns 10 segundos, assim. A gente, o que eu faço, né? Ponho vira-chave, ponho o cinto, ajusto aqui alguma coisa no som, espero mais ou menos 10 segundos para aí sim bater o arranque do carro, né? Daí quando tava dando essas falhas, né, no carro, a solução que a gente tinha, porque o carro falhava e o carro ficava esquisito depois, sabe? Tipo, ele falhava e daí andava meio sem força e ficava esquisito, assim, o carro tu acelerava, o carro ficava meio estranho, sabe? Mas não era uma perda de aceleração, tá? Que daí é um outro problema. Mas isso era sempre parado. E aí, quando a gente tentava arrancar, ele ficava meio sem força, ele dava meio engasgado, umas pipocadas, assim. E aí, o que a gente fazia sempre que a gente encostava o carro, desligava ele, parava um pouco, aí virava a chave com calma, e aí batia novamente o arranque. E aí o carro voltava normal, como se nada tivesse acontecido. Então é isso que a gente tá fazendo. Então toda vez que a gente entra no carro, a gente tá esperando um pouco, né, um tempinho, e é pra bater o arranque dele. E até o momento não aconteceu mais. Então, se tu tá com algum problema parecido, dá uma testada pra ver se não é isso. E claro, a gente fez algumas manutenções no carro, a gente trocou o filtro de combustível do carro. E aí tu pode também dar uma pesquisada aí pra ver se também não é bomba de combustível do teu carro. Mas, vamos assim, deixar isso bem claro. Tenha bem certeza dos sintomas que o teu carro tá tendo, tá? Pois a gente, por exemplo, a gente às vezes acha que é bomba de combustível, mas o carro não tem sintomas de bomba de combustível, por exemplo, né? Então, não sai trocando peça aí à toa, porque geralmente essas peças são caras, né? E aí tu tá gastando dinheiro à toa, né? No nosso caso, por exemplo, não é bobina, né? Não é vela, não é nada desse tipo. Então, fica aí o meu alerta. E fica aí uma solução que a gente achou, até o momento está funcionando. Claro, se algo acontecer, vai ter atualizações aqui no canal. Mas, por enquanto, a gente está fazendo assim e está funcionando. Então, eu espero que tenha ajudado vocês. Deixem um curtir no vídeo. E aí, até a próxima. Achei várias pessoas com o mesmo problema. Mas só uma solução.
Se você já passou por este problema, deixa nos comentários. Comentários. Já aconteceu algumas vezes comigo também. O meu é Renegade Sport 2016 manual. Passei o scanner e nada acusou. Comentário. O meu Jeep Renegade está assim. Mas só quando está quente. Após eu rodar em média 40 km, paro no semáforo. O sinal ficar verde com a marcha no D, o carro não tem força para andar, fica tremendo, depois volta a força de vez. E às vezes tenho que desligar, e ligar para voltar à força. Será que é o mesmo problema? Na minha cidade precária o scanner não mostram nada. Comentário. Cara, o meu tá igual também, ele tipo está cortando o combustível. E fica sem força e quando desligo e ligo o carro ele volta ao normal. Eu já levei em alguns mecânicos, já foi substituído algumas peças, porém ainda o problema continua. Entre tantos comentários que eu li, uma pessoa já passou por este problema. É por este caminho que eu vou começar a testar. Resposta no comentário. Fui na concessionária e eles trocaram a sonda lambda. Estou testando tem uma semana e aparentemente resolveu. Eu mesmo vou fazer, já que não acham o problema com o scanner. Vou começar pela sonda lambda, que eu até já testei com multímetro, aparenta estar boa, mas vou tirar e limpar e testar. Depois vou limpar o TBI. Também a bomba de combustível, que até já teve recall. Por hoje é isso. Se você está tendo o mesmo problema, comenta. Se você já teve esse problema e achou a solução, comenta também. Vou fazer outros vídeos desmontando as peças do carro. Vale lembrar que esse problema não é só da Renegade, outros carros de outras marcas também estão apresentando o mesmo problema.